Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 2 de novembro, cuja leitura do dia, Atos 24 e 25 e Isaías 25 a 27. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Isaías 26, 17. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. É, é evidente, tá? É evidente o cenário ao nosso redor que aponta para a brevidade do retorno de Cristo e que estamos no princípio das dores, como nós vemos no sermão escatológico do Senhor. Lá em Mateus capítulo 24, vou ler do 1 ao 14. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, esse conceito de princípio das dores de parto, melhor dizendo, imediatamente nos remete a este momento em que nós temos visto na sociedade, no mundo, nos demonstra, nos comprova de que estamos no princípio das dores, tá? E o que acontece quando chegam as dores de parto? O que acontece quando chegam as dores de parto? Nosso texto diz: Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. E por que ela dá gritos quando chegam as dores de parto? Quando está próxima a hora do nascimento do seu filho. Ela grita por causa das dores. Dizem que é uma dor bem forte. Tem um texto em João capítulo 16, Jesus ele fala algo sobre dores de parto. Deixa eu ver se eu acho o versículo.
Versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Ou seja, uma tristeza, um clamor, uma aflição, no momento em que chegam as dores de parto. E muitos estamos aflitos, sabendo que em seguida haverá alegria, mas até esse dia chegar, quanto mais as dores se intensificam, quanto mais elas ficam menos espaçadas, o intervalo diminui de tempo entre uma e outra, e a intensidade ela aumenta, mais aflitos nós ficamos, mais gritamos, mais clamamos, mais difícil vai ficando. Então, quando chegam as dores de parto, nós nos lembramos de que a terra, nos lembramos da terra que nasceu antes, num só dia. Veja comigo aqui. Isaías 66, 1 a 8. Eu comentei já em alguma reflexão aqui em Isaías, de que Isaías ele trazia profecias já de cumprimento histórico, como profecias também escatológicas, ok? E que Isaías é chamada de a Bíblia em miniatura, porque os primeiros 39 capítulos apontam para uma linguagem de uma temática que nós encontramos no Antigo Testamento, e os 27 finais apontam para uma linguagem, para uma temática que encontramos no Novo Testamento. E eu lembro que eu comentei versos de Isaías 66, mostrando que nos remete a algo muito próximo, uma linguagem muito próxima ao que nós encontramos no final de Apocalipse. E em Isaías 66, dos versos 1 a 8, veja o que o texto diz. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis, vós, e qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Preste atenção. Quem mata um boi é como que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso memorial é como que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades. Farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos, que vos odeiam, e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes?
poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. O que acontece primeiro? A chegada das dores de parto ou o nascimento da criança? A criança nasce depois das dores de parto, ok? Só que o que o Senhor está falando aqui na palavra em Isaías 66, de 1 a 8? Que antes de chegarem as dores de parto, nasceu um menino. Antes das dores de parto, nasceu um menino. Nós podemos associar, eu pessoalmente consigo associar sim, de que antes do momento das dores de parto profetizadas, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Também associo a isso. Mas o próprio texto explica o que é nascer um menino nesse contexto aqui. Nascer um menino é nascer uma terra num só dia. Uma nação que nasceu de uma só vez. Também podemos associar que, por consequência de ter nascido um menino, a nação, e eu já vou falar sobre ela no versículo 26, capítulo 26, no versículo 2, fala da nação justa. Num só dia nasceu uma nação, a nação justa. Num só dia, o povo de Deus nasceu. Num só dia, por meio do menino que nasceu antes do parto, nasceu o povo de Deus. Antes dos dias de parto, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que, por meio do seu sacrifício, um povo fosse adquirido para Deus, uma nação santa, um povo adquirido propriedade exclusiva de Deus, antes das dores de parto. Só que isso é algo profético cumprido por meio da vinda de Jesus? Sim, mas também é algo escatológico. Por que eu digo isso? Na história da humanidade, qual foi a nação que nasceu num só dia? No final da década de 40. Israel. Então eu enxergo aqui que o Senhor estava dizendo que antes das dores de parto, Sião nasceria. De que Israel seria considerado novamente uma nação. Antes das dores de parto. Diferente do que acontece, que o menino nasce depois das dores de parto. Aqui não, nasceu antes. Então eu vejo tanto uma profecia para a vinda de Jesus ao mundo, para a formação da igreja, desse povo adquirido da nação santa, mas também do nascimento de Israel. Iniciando então a geração profetizada pelo Senhor no mesmo sermão escatológico, onde ele menciona as dores de parto que viriam depois que nós víssemos a figueira florescer. Ok? Pensar nas dores de parto. Quando as dores de parto chegam, nós nos lembramos também da repentina vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então,
A vinda do Senhor surpreenderá aquele que está em trevas, aqueles que ainda não são filhos da luz, tá? Aqueles que estão na escuridão das trevas, na noite, vão se surpreender com a vinda do Senhor. Será para eles uma repentina destruição, mas não para quem estiver atento, amando a vinda do Senhor. Quando chegam as dores de parto, nós nos lembramos também do furor da vinda do Senhor. Isaías 13, 1-13. Peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado. Levantai a voz para eles. Acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordem aos meus santificados. Sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. Quem seriam aqui os santificados? E que são poderosos, que vão executar a ira do Senhor e vão exultar, que exultam com a majestade dele. Quem contempla a majestade do Senhor e virá executar a vontade de Deus. Aqueles mesmos que nós comentamos, refletimos na reflexão anterior, os anjos do Senhor. Lembra do Senhor dos exércitos? Aqui eu continuo o texto. O Senhor dos exércitos. Quais exércitos? Angelicais. Os exércitos celestiais. Dos santificados poderosos, que exultam contemplando a majestade do Senhor. Vão executar a sua ira. Ok? O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação. Ou seja, o próprio Senhor vem, você sabe. O Senhor vai rasgar os céus, vindo com os anjos do seu poder, trazendo em paga a justa retribuição a cada um segundo as suas obras. E os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará, como de fato vai acontecer. E assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá como a sua luz, e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Era um peso sobre Babilônia? Sim. Mas o peso sobre Babilônia não é apenas algo cumprido historicamente quando o Império Babilônico caiu, tá? Mas nos aponta para o escatológico também. Não se esqueça da linguagem mencionando Babilônia em Apocalipse, por exemplo, tá? Quem é Babilônia referido em Apocalipse? Lembra que a linguagem
dos anjos poderosos, dos santificados poderosos que contemplam a majestade executando a ira. Ele menciona muito povo, rebuliço de reinos e nações congregados. O próprio Senhor vem de uma terra remota, da extremidade do céu, e com os instrumentos da sua indignação. O dia do Senhor, o furor e a ira sendo derramada, e as estrelas dos céus que não darão a luz, o sol que se escurecerá, a lua que não resplandecerá com a sua luz, e que o mundo visitado por sua maldade. Ok? Então, claramente, isso aqui é uma linguagem escatológica, apocalíptica. Então, pensarmos na chegada, quando as dores de parto chegam, nós pensarmos também no furor da vinda do Senhor. Olhando para o contexto, versículos 1 e 2. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Aqui Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Isso aqui não está falando só da Jerusalém, aqueles que seria ali reedificada, retornariam do exílio e estariam em Jerusalém. Não. Abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. E por mais que muito do que está registrado em Isaías tenha um caráter histórico, com profecias já cumpridas, não tem como nós deixarmos de meditar no porvir em que a nação santa, formada do povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, justificado pela fé, e que vive a verdade, estará salvo na cidade celestial. Apocalipse 21, 27. Olha quem entrará nessa cidade, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ok? Essa é a nação justa. 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Quem confia em Cristo, firmado na rocha eterna todos os dias, está conservado em paz. Mesmo nesse ambiente das dores de parto, nós podemos descansar em paz, sermos conservados em paz, porque nós confiamos para sempre em Cristo Jesus. Versículos 5 e 6. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada humilha até o chão, e derruba até o pó. O pé pisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Claro, uma linguagem que fala de uma nação elevada sendo abatida, sim, mas está tratando escatologicamente dos soberbos que serão derrubados. Versos 7 e 8. O caminho do justo, em oposição a esses, tá? O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho dos seus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Ou seja, há um único caminho a ser desejado e trilhado, o caminho dos justos. Ok? Verso 9. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. E o que Deus espera da humanidade ao exercer seus juízos na terra nesse momento das dores de parto? Pandemia é um exemplo. O que Deus espera de nós? Que aprendamos a justiça
e voltemos completamente a Ele. É isso que Deus espera de nós. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Nós vamos ver aqui. Versículo 10. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão. Na terra da retidão. Ele pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. E de fato, mesmo sendo alvo da misericórdia e da bênção divinas, tá? O favor de Deus ao ímpio, permitindo que ele esteja vivo, dando oportunidade de que ele se volte a Deus para buscá-lo, de que ele se arrependa dos seus pecados, sendo alvo dessa misericórdia e da bênção de Deus, o ímpio não tem temor ao Senhor e despreza viver para a glória de Deus. Despreza isso. E até no meio da igreja, onde é esperada a retidão, a terra da retidão, muitos têm perdido o tempo da visitação, desprezando o reinado do Senhor. Muitos não estão se arrependendo, a maioria não estão se arrependendo dos seus pecados. Não estão aproveitando o tempo da visitação. Não têm se voltado completamente ao Senhor. Pelo contrário. Pelo contrário. Versículo 11. Ainda que por um momento não considerem que Deus está no controle, permitindo tudo que tem acontecido, haverá um dia em que todos constatarão, mas então será tarde demais. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Deus vai punir toda impiedade, tá? A maldade vai ter fim. Agora, neste tempo, éramos para todos enxergarmos a soberania de Deus, a mão elevada do Senhor, soberanamente conduzindo a história da humanidade. Mas nós não reconhecemos isso. Não reconhecemos que o Senhor está exaltado acima de todas as coisas e de tudo, de todos e de tudo. Mas haverá um dia que todos reconhecerão que Ele é o Senhor. Só que aí vai ser tarde demais, porque o fogo consumirá. Versículo 12. Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Podemos descansar na paz do Senhor, porque é Ele que nos transforma. Fizeste em nós todas as nossas obras. Estamos em obras até o dia de Cristo. Lembra? Estamos em obras até o dia de Cristo. Com base lá em Filipenses 1, 6. 13 e 14. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão, por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Hoje, há uns que se assenhoriam na terra, mas nós, como povo de Deus, só temos a Ele como Senhor. Tais senhores terão morte eterna. Existem aqueles que têm se assenhorado na terra? Sim. Existem aqueles que têm desejado dominar sobre os povos? Sim.
Existem senhores por aí, sim, sim, sim. E haverá um sobre toda a terra. Chegará esse tempo. Só que, mesmo ele se assenhorando, somente Deus é o Senhor. Somente Ele é o nosso Senhor. E tais senhores que têm dominado por aí, se não se arrependerem, eles terão morte eterna. Morte eterna. Porque morrendo, eles não viverão. Falecendo, não ressuscitarão. Porque o Senhor os visitará, os destruirá e apagará a sua memória. Morte eterna. Versículo 15. Tu, Senhor, aumentaste esta nação. Tu aumentaste esta nação. Fizeste-te glorioso, alargaste todos os confins da terra. Que nação é essa que foi espalhada pela terra? O povo de Deus. Os salvos em Jesus. Ok? Versículo 16 e 17. Versículos 16 e 17. Ó Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção. Derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto, e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. A nossa resposta, a nós enxergarmos que estamos nas dores de parto, ela deve ser uma resposta à correção de Deus. Precisa ser de nós irmos ao secreto com Ele, em um tempo de intenso derramar em sincera vida de oração. Ok? Mas versículos 18 e 19. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra. Nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Preste atenção. Existem aqueles, os que se assenhoriam no mundo, que não ressuscitarão para a vida, tá? Mas o texto aqui está dizendo que, por mais que nós nos angustiemos nesse tempo das dores de parto, nós não poderemos fazer com que a terra seja livre. A minha angústia não vai livrar a terra da ira de Deus. A sua angústia nas dores de parto não vai livrar a terra da ira de Deus. Nós não poderemos mudar o que está proposto. Condenação eterna para quem rejeitar o Senhor e vida eterna para aqueles que estiverem em Cristo. Quando o texto fala, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, tantos nós como o cadáver do próprio Senhor viveu e ressuscitou. Os mortos do povo de Deus ressuscitarão. Por quê? Porque o cadáver do próprio Senhor viveu e ressuscitou. Aleluia! Porque ele vive, porque ele ressuscitou, ressuscitaremos também. Porque ele vive, temos vida eterna no seu nome. Temos vida eterna no seu nome. Só que nós não podemos mudar essa verdade. Haverá vida eterna, mas também condenação eterna. Conhecer a visão bíblica sobre o fim dos tempos, entendendo a mensagem
e o propósito das profecias bíblicas sobre os últimos dias nos ajuda a guardar a esperança e a confiança na volta de Cristo, a estarmos preparados para a volta de Jesus, a gerarmos e fortalecermos uma fé madura, coerente com as Escrituras, não um triunfalismo gospel, a ter uma visão correta do futuro, para que, amando a vinda do Senhor, nós saibamos como moldar e vivermos o nosso presente. Como viver enquanto aguardamos a chegada desse futuro, amamos a vinda do Senhor. Nós vencemos a ansiedade, a preocupação, as inquietações e o medo sobre o fim. Nós deixamos de lado a curiosidade vazia. Nós estamos alertas sobre as circunstâncias dos fins dos tempos. E nós entendemos o plano de Deus para a humanidade. É da eterna redenção, cujo Redentor é Cristo. Mas para aqueles que o rejeitarem, a ira será derramada. Então, como? Como, então, nós vivermos enxergadas as dores de parto? Quando as dores de parto chegam, o que fazer? Como fazer? Versículos 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Como? Refugiando-se em Cristo. No início da pandemia, alguns usavam esses versículos para dizer que é o registro divino do fique em casa, tá? Só que na verdade, não. Nós podemos enxergar como uma palavra de encorajamento a nós, como servos do Senhor, como discípulos de Cristo, a nos refugiarmos no Senhor Jesus, confiando exclusivamente nele para a nossa salvação, em oposição à condenação aos que não amam ao Senhor. É um chamado a você e eu nos escondermos em Cristo, crendo em Cristo. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O segundo, confiando em Cristo. Romanos 5:8 a 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ok? Terceiro, comprometendo-se com Cristo. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E vigiando, em esperança de vida eterna com Cristo. 1 Tessalonicenses 5, de 8 a 10. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Quando chegam as dores de parto, e aí? Você e eu precisamos nos refugiar exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque muito em breve os céus rasgarão
e o Senhor Jesus voltará em poder e grande glória com o seu exército celestial para resgatar todo aquele que ama a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.